A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui gravando mais um áudio, né? Desde já eu alerta aí o barulho, que aqui tá uma ventania muito forte, né? Nesse áudio eu queria esclarecer um assunto que é muito discutido entre católicos e protestantes, que é sobre a virgindade de Maria. Se Maria morreu, né, virgem ou não, se ela teve ou não filhos, porque embora a Bíblia defenda que ela teve, deixe bem clara que ela não morreu virgem, eles usam, né, dessas passagens para provar que ela morreu virgem, que ela não teve filhos, né? E por eu já ter falado com muitos católicos a respeito disso, conheço bem os argumentos que eles usam, né? Eu poderia aqui usar várias passagens bíblicas, né? Várias, mas eu queria focar apenas numa, que está em Mateus, capítulo 3, do verso 55 e 56, né? E eu queria focar só nessa passagem e usar os argumentos que eles usam, né? Que eles usam para provar que ela não teve filho e que ela morreu virgem. Eu vou usar os próprios argumentos dele para provar o quanto eles estão mentindo e escondendo, né, algumas partes que eles não dizem, né? E te levar a meditar e você vai ver, né, onde de fato está a verdade. Quem é que realmente esconde as informações, né? Vou focar aqui, vou utilizar-se das desculpas que eles mesmos dão e utilizam para provar que ela é virgem, que ela não teve filho, para provar que ela teve sim e que ela não morreu virgem, né? São coisas que você não nota, né? Que eles falam e que você fica tão assim confiante no que eles dizem que você nem percebe, né? Que eles tem muitas coisas que eles não dizem e que pelo lado da lógica muitas vezes você nem pensa na lógica, né? Então vamos lá ler a passagem, vamos citar aqui a desculpa dele, né? E provar com a própria desculpa que eles usam, o quanto eles estão mentindo e enganando as pessoas, né? E concluir, de fato, se Maria morreu virgem ou não e se ela teve filho ou não. Porque embora a Bíblia diga de maneira bem clara, eles morrem dizendo que não, né? Ou seja, eles dizem que não é do jeito que está escrito, né? Que até então, eu vou explicar logo aqui, que segundo os dogmas e tradições da igreja, eles não permitem, né? Que eles não permitem que Maria tenha deixar de ser virgem, que ela tenha tido filhos. Dogmas e tradições da igreja, eles não permitem outra tradução a não ser a deles. E eles vão contra até mesmo a própria escritura, né? Sem falar que também é preciso levar em conta que esse dogma e tradição ele só começou a ser defendido de um tempo para cá, né? Porque em algum tempo atrás, nem a própria Igreja Católica não defendia que Maria tinha morrido virgem e que ela não tinha filho. Nem ela mesma não defendia. Ela só começou a defender de uns tempos para cá, quando ela estudou a melhor forma de enganar as pessoas, né? Já que a Bíblia dizia de maneira bem clara, então eu estava estudando como era que eles iam conseguir enganar as pessoas, né? E estudado, bem estudado, mas, né, não tem nada que encoberto que Deus não descubra, né? Que Deus não faça vir à tona. Então vamos lá. Vamos lá, ler aqui a passagem que está em Mateus, capítulo 13, do verso 55 e 56. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim, ó: não é este o filho do carpinteiro? Uma passagem muito conhecida, né? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não está entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe veio tudo isso, né? Será que a passagem aqui não está sendo clara, né? Interessante que ele defende que a passagem é bem clara quando diz que Maria e José são os pais de Jesus e ele defende isso, né? Mas a partir do momento que parte para os irmãos e irmãs de Jesus, a passagem não é clara, né? Então nós poderíamos desconsiderar Maria como mãe de Jesus e José como pai de Jesus, porque eles desconsideram os irmãos de Jesus. Observe que eles levam uma parte da passagem em conta e desprezam a outra. Será que podemos fazer isso?
isso, então o erro já começa aí. Se a Escritura não está clara em dizer que Jesus teve irmãos, se ela não é clara em dizer que Tiago, José, Simão e Judas eram irmãos de Jesus e que ele teve irmãs, né, porque ela estava falando em outro sentido, então podemos dizer que a Bíblia não é clara em dizer que Maria e José eram os pais de Jesus, né, poderia estar dizendo em outro sentido, mas você observa que esta passagem ele leva em consideração e defende, no entanto a outra ele descarta, né, então o erro já começa aí, só para você perceber aí, né. Outra coisa, se ali eles não estão falando dos irmãos de Jesus, como eles dizem, eram apenas parentes, né? Então, no caso, como eles citam, dão a entender que está errada a passagem, né? Então, essa mesma passagem ela é encontrada em Marcos, né? Vou deixar aqui para você. Em Marcos, no capítulo 6, no verso 3 e 4, está lá essa mesma passagem, né? Se ali o autor, que é Mateus, tivesse cometido um erro, então Marcos corrigiria o erro, né? Mas a maior prova de que eles estão certos em citar tanto os pais como os irmãos e as irmãs de Jesus é que Mateus ele fala e Marcos ele confirma, né? Se houvesse um erro da parte do autor, então Marcos teria corrigido esse erro. Mas se você for lá no livro de Marcos, no capítulo 6, do verso 3 e 4, você vai ver que o mesmo que Mateus fala aqui, em Mateus 13, 55 e 56, Marcos ele confirma como prova de que não há erro, né? Porque como diz o rei Davi, a palavra do Senhor é provada e é um escudo para todos os que nele confiam. O Senhor ele fala por meio de um, né? E 2 e 3 vão confirmando o que um falou, porque a palavra do Senhor ela é provada. Mateus fala e Marco confirma, né? Como uma prova de que devemos crer na palavra do Senhor, né? Pelo visto ele não leva muito em conta isso. Vamos começar com os argumentos, né? Mesmo diante dessa passagem bem clara, ele nega que ele diz que Maria morreu virgem e que ela não teve filhos, né? Vamos começar aqui. Né? Observe que a Bíblia fala que Maria e José eram o quê? Mesmo antes do anjo visitar Maria, anunciar que ela seria mãe de Jesus, as escrituras falam que ela estava desposada com José. Desposada, né? Era noiva. Ela já estava noiva de José, né? Em Israel, a mulher ela ficava noiva de um rapaz, né? E só no tempo determinado pela lei ela iria morar com ele. A partir do momento que ela iria morar com ele, é que eram considerados casados, né? Se não me falha da memória, acho que era 11 meses por aí assim, um tempo determinado. Então, enquanto não se passasse esse tempo, a mulher não poderia ir morar com o homem, porque era lei em Israel. Quando o anjo visitou Maria, e a Bíblia fala que ela estava desposada, fala que ela ainda era virgem, era justamente por isso, porque ela estava esperando completar o tempo para ela ir morar com José, né? Isso prova o porquê eles não tiveram relação, né? Porque ela não chegou a morar com ele, ela estava apenas esperando completar o tempo para ir morar com ele, né? E a Bíblia fala que depois José tomou Maria por esposa, né? E que não a conheceu até que ela teve Jesus, isto é, o propósito era que Jesus ele deveria nascer de uma virgem. Então José havia recebido instruções de que ele não poderia ter relação com Maria até Jesus nascer, porque até então não existe nenhuma passagem dizendo que José, por ser esposo de Maria, foi proibido de tocar nela a vida inteira. Né? Não existe nenhuma passagem. Se existe, então me mostra, porque eu nunca vi. Porque o propósito não era Jesus ter uma mãe que fosse sempre virgem, mas era ele nascer de uma virgem, né? E se ele defende que Maria e José eram casados, e a Bíblia fala que José tomou Maria por sua esposa, e eles passaram a morar juntos, então, se eles nunca tiveram relação, o que foi que eles passaram fazendo a vida inteira? Eles viveram como amigos, então não precisavam casar, né? O erro já começa aí, porque o que é que faz um homem e uma mulher no casamento? Qual é o objetivo?
é casar, é ter relação e ter filhos. E se Maria e José não poderiam, então não necessitava nem eles casar. Não haveria necessidade, ainda estava em tempo dele desistir, né? Porquanto Maria ainda não tinha ido morar com José, né? E você percebe que não existe nenhum pecado de um marido e mulher ter relação e ter filhos. E eles dão a entender que se José e Maria tivessem relação, tivessem filho, mesmo depois de Jesus nascer, eles estariam pecando. Agora, só para você perceber o tamanho da mentira e da falta de lógica, é que essas mesmas pessoas que defendem isso, elas não se utilizam de nenhuma passagem para provar que Deus proibiu Maria e José de viver com o marido, e essas mesmas pessoas que defendem isso são casadas e têm filhos. Agora chegue para elas e pergunte, né? Se eles estão cometendo algum pecado de ser casado, de terem relação e ter filho, eles vão dizer que não, né? Então pergunte qual é o pecado que José e Maria cometeriam, se eles eram casados, né? Qual era o pecado que eles cometeriam de ter relação e ter filho, sendo que as próprias pessoas que defendem isso, né, são casados, né, têm relação entre si e têm seus filhos e dizem que não estão pecando. Quer dizer que só é pecado se Maria e José, né, tivesse filhos, tivesse relação. Então você vê aí o tamanho da falta de lógica, que o que é que um homem casado com uma mulher passa fazendo a vida inteira com ela, né? Eu pergunto a você que crê nisso, se você se casasse com uma mulher, você pudesse tocar nela, né? Pudesse ter relação e ter filho, se você iria viver como amigo, né? Então não precisaria nem casar. Então já começa aí mais outro erro, né? Mais outra falta de lógica. Outra coisa, Maria e José foram obedientes a Deus, fizeram tudo passo a passo, as instruções dadas pelo anjo Gabriel, tanto dada a Maria como a José. E Deus, ele costumava honrar as pessoas que faziam isso. Observe, a melhor forma que o Senhor encontrou de honrar Ana, que era estéril e desprezada em Israel, foi além de fazer ela gerar um filho varão, que ela havia pedido um varão, e mãe de um profeta, que é o Samuel, o Senhor ainda fez ela mãe de mais 6 filhos. Por quê? Né? Porque a melhor forma do Deus de Israel honrar uma pessoa, a melhor forma de uma pessoa ser honrada em Israel era tanto o homem como a mulher ter filhos, e de preferência varão. Por quê? Porque segundo o costume de Israel é vergonhoso, tanto para o homem como a mulher, não ter filho, né? E então, se Maria e José eram casados e não tiveram filho, então eles passaram muita vergonha em Israel, né? Porque qualquer um, né, que conhece, que desconhece as escrituras, que se diz teólogo, está sendo ignorante em defender isso, né? Está sendo ignorante em defender isso, né? E as escrituras provam que de fato, né? Aí eu pergunto, se Deus ele honrou Ana porque confiou nele, porventura não iria honrar a Nossa Senhora de vocês por ela ter sido obediente e obedecer a Deus? E a melhor forma de um homem e de uma mulher ser honrada em Israel era ter muitos filhos, e de preferência homem, porque era honroso para qualquer homem ou mulher ser pai de filho homem, né? Então a melhor forma de Deus honrar uma pessoa era assim, porque esses eram os costumes e as tradições de Israel, como ainda é até hoje, né? Não é à toa que, se você for levar em conta que Maria teve filhos, a Bíblia fala que só de filho homem ela teve 4: Tiago, Judas, José e Simão, e mulheres, né? Então era a melhor forma de Deus honrar, né? Digamos que foi a melhor forma de Deus honrar ela, foi dando a ela filhos, de preferência homem, porque mulher é desprezada em Israel, né? Então, só para você ver, né? E são várias maneiras de provar isso. Não é à toa, irmão, que quando o homem tomava uma mulher por esposa, se esta mulher fosse estéril, ele tinha permissão para tomar outra por esposa, porque ele tinha que ter descendência, né? Não é à toa que em 1 Samuel fala, né, de Elcana
Ana e Penina. Ana era estéril, né? E Elcana era casado com Ana e Penina. Por quê? Porque certamente ele tomou Ana por esposa. E por Ana ser estéril não poder ter filho, ele tomou outra mulher por esposa para ter filho. Tanto que diz que Ana não tinha filho de Elcana, mas Penina tinha filhos, né? Penina tinha filhos de Elcana, porque era honroso para o homem ter filhos. E muitos, quando eles se casavam com a mulher estéril, ele tomava outra por esposa para ter filho, para ter descendência, né? E principalmente José teria que ter. José, ele é descendente do rei Davi, tinha todo o direito ao trono do rei Davi, né? Então ele tinha que honrar a descendência, principalmente por ser descendente de Davi, né? Principalmente ele tinha que honrar os costumes, as tradições em Israel, né? Por ser descendente do rei Davi. Não é à toa que Jesus é chamado de filho de Davi, né? Porque José veio da descendência de Davi e Jesus era considerado em Israel como filho do carpinteiro José, né? Outro argumento é que eles dão pais para cada irmão de Jesus, eles dão os pais, né? Aí eu pergunto, né? Se ele dão pai para Tiago, para Judas, para José e para Simão, então quem são os pais das irmãs de Jesus? Elas são órfãos? Sim, porque eles falam nos irmãos de Jesus, mas nunca falam nas irmãs. Eles dão pai e mãe para os irmãos e não dão para as irmãs. Então as irmãs de Jesus eram órfãs, nasceram do vento, né? Ou será que a Bíblia só fala nos irmãos, não fala nas irmãs? Observe que eles não falam nas irmãs, eles descartam as irmãs, né, e falam nos irmãos, né, dizendo que cada um tem pais, porque, né, mas uma ignorância em Israel era comum. Várias pessoas com nome diferente, iguais, não é à toa que só no Novo Testamento nós podemos aqui citar 3 Ananias. Um que era sumo sacerdote, um que era servo de Deus e o outro que era também, o outro que era marido de Safira. Observe que são 3 Ananias e que têm o mesmo nome, mas são diferentes. Então eles se aproveitam, né? Porque era tradição também em Israel eles colocaram nome iguais. Podia ter 10 Maria na família, se nascesse uma criança e eles quisessem pôr outro nome diferente, se não houvesse esse nome entre os parentes, né? Então eles preferiu colocar Maria, ainda que houvesse 10, porque tinha que colocar um nome igual ao parentesco. É por isso que eles quiseram colocar o nome de João Batista, o nome do pai dele, né, Zacarias, porque não havia João parentesco na família, né? O próprio pai também não se chamava João, porque isso é um costume e uma tradição de Israel, né? E eles se aproveitam desse costume, dessa tradição em que é comum várias pessoas com nome. Até aqui mesmo no Brasil, quantas Maria não tem no mundo, né? Eu sou Maria, eu não sou a única Maria que tem no Brasil. Se você for juntar todas as Marias que tem no Brasil, é muito. Por quê? Porque é um costume, uma tradição de antigamente, que os pais tinham o costume de pôr o nome dos seus filhos de Maria, de Pedro, de João. Por isso que é um costume você encontrar muito Pedro, muita Maria, muito João, muito José, né? Mas não é porque estão falando de Maria lá que vai ser eu, né? Da mesma forma, eles se utilizam, né, das tradições de Israel para poder defender os dogmas e tradições da igreja. É isso que eles fazem, né? E a maior prova é que se de fato cada irmão de Jesus tivesse os pais, ele não daria o pai só os irmãos de Jesus, daria as irmãs, porque a Bíblia fala que Jesus teve irmãs e ele não leva em conta essa passagem, essa parte das irmãs. Outra, se Tiago fosse o filho de Zebedeu, como ele diz, e José, Simão e Judas tivessem outros pais, como aqueles lá que eles citam, né? Mateus ele não teria perdido tempo dele, nem Marcos, em dizer que eles eram irmãos de Jesus, filhos de Maria e José. A maior prova que o Tiago, filho de Zebedeu, e o Tiago, que é citado ali nessa passagem como irmão de Jesus, são pessoas diferentes, que se o Tiago, filho de Zebedeu, fosse o mesmo citado aqui, ele não teria sido citado aqui, porque teria sido uma ignorância, um erro da parte do autor, né? E será que Mateus e Marcos erraram? Eu não creio nisso, não, né? Então a maior prova está aí. O argumento que eles utilizam é o mesmo que nós podemos
utilizar para provar o quanto eles estão enganados. Né? Então tá aí, se eles fossem de fato essas pessoas que ele disse que tinham outros pais, ele não teria sido citado aqui como filho de Maria e José, né? E se Mateus tivesse errado, Marcos teria corrigido. No entanto, Mateus diz e Marcos confirma. Você pode confirmar na sua Bíblia, né? Então, a maior prova está aí. É costume, se você quiser conferir, volte à sua Bíblia, leia o Novo Testamento, faça uma lista do tanto de nome de pessoas que tem igual, faça uma lista do tanto de nome de pessoas que tem lá no Antigo Testamento, né? Que são o mesmo nome, mas se refere a pessoa diferente, né? Faça isso e você vai entender bem direitinho o que eles estão fazendo. Outro, ele diz que Jesus é o único filho de Maria, né? Porque ele diz que em Israel, ainda que uma mãe tenha um só filho, é chamado de primogênito. E as escrituras desmentem eles. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus é o primogênito de Maria e o unigênito de Deus. Jesus é o unigênito de Deus por quê? Porque Jesus é o único filho, né? E se Jesus é o único filho de Maria, por que não diz que ele é unigênito? Diz que ele é primogênito. Se você for ver em toda a Bíblia, não existe nenhuma passagem bíblica que defenda que primogênito é unigênito, não. Você vai ver lá a Bíblia dizendo que primogênito é primeiro filho, né? Do casal, primeiro filho, ou primeiro animal, primogênito. Você nunca vai ver. E se tanto primogênito como unigênito fosse o mesmo, então não haveria necessidade da Bíblia fazer acepção ao dizer que Jesus é primogênito de Maria e unigênito de Deus. Bastava dizer que ele é unigênito de Maria e unigênito de Deus, ou primogênito de Maria e primogênito de Deus. Não haveria necessidade de usar duas palavras diferentes, né? E se é um costume de Israel, Jesus também foi considerado filho de Deus, foi em Israel, né? Israel, ele também foi considerado como é no céu, né? E a palavra usada para filho único de Deus é unigênito, não é primogênito não, né? Então tá aí. Mas uma mentira, né? Outro argumento que eles usam. Mas quando Maria e José subiram de Nazaré a Jerusalém, né, para a festa da Páscoa, os filhos de Maria não estavam lá, só cita Jesus, né? Aí eu pergunto, então Maria também não tinha pais. Nós podemos concluir que Maria não tinha pai, né? Não tinha mãe, que ela nasceu do ventre. Por quê? Porque eu não me lembro que nas escrituras fala que os pais de Maria subiram com ela. E, no entanto, embora a Bíblia não fale nada dos pais de Maria, não fale o nome dele, ele defende que Maria teve pai. Ele diz que o nome dos pais de Maria é Ana e Joaquim. Aí eu pergunto como é que ele sabe, se não tem na Bíblia, né? E se ele diz que Maria não teve filho porque não subiram com ela, só subiu Jesus, então podemos concluir que Maria nasceu do ventre, porque os pais dela também não subiram, né? Não subiram, não fala, né? Sem falar que, de acordo com as escrituras, ao dizer que Maria teve filhos e filhas, e ao citar que neste cenário, neste tempo, Jesus tinha 12 anos e Maria teve outros filhos bem perto, cita 4 homens e mais algumas mulheres, que a Bíblia não diz quanto, dá a entender que ela teve, né? Ela demorou um pouco de tempo para ter filho e quando ela teve um próximo do outro. De maneira que Jesus era o mais velho, tinha 12 anos. Se Maria tinha crianças de 4, 5, 6, 7 anos, porque se você for contar quantos filhos diz que ela tem, é muito, né? Então, para você entender, de Jerusalém, né, de Nazaré a Jerusalém, que ele subiu, era 120 quilômetros. Era uma viagem que demorava dias e dias para ir e para voltar, né? Aí eu lhe pergunto, será que uma criança de 5, 6, 7, 8 anos aguentar uma viagem de 120 quilômetros? Né? Se aguenta, então experimente pegar seu filho de quase 5 anos, né? E viajar com ele uma viagem de 120 quilômetros. Uma hora você vai ter que carregar ele nos ombros, né? Então, não é para viagens longas assim, não. E que eles faziam a pé, eles faziam essas viagens a pé, era muito cansativo para a criança, né? Então, era irresponsabilidade dos pais levar a criança ainda novinha. Jesus foi com 12 anos porque ele já era um rapazinho, né? E uma criança, um bebê que vai no braço, até que nem tanto, mas uma criança que tem que ir andando, eu creio que não aguenta, né? Creio que não aguenta. Então, tá aí.
né? E por não falar que os pais de Maria subiram, provavelmente ela pode ter deixado com eles ou com outros parentes, porque ele mesmo disse que não fala que eles subiram, de fato não fala, mas não fala que os pais dela também subiram, e que por isso não podemos concluir que Maria nasceu do ventre, que ela não teve pais, né? Então as crianças elas não subiram porque provavelmente elas eram muito pequenininhas, Maria deixou com alguém, porque 120 quilômetros de Jerusalém a Nazaré para ir e voltar. Era uma viagem que poderia demorar no máximo 2 semanas para eles ir e voltar, devido que eles iriam para a festa da Páscoa e ficariam para a festa dos pães armos, né? Então demoraria 2 semanas. Era uma viagem muito cansativa para uma criança. Jesus já era um rapazinho, tinha 12 anos. 12 anos tem muita energia, né? Por isso que Maria e José levaram ele. Então tá aí algumas passagens só para você ver, né? Faz sentido? Não faz, né? Você casa com a mulher, vamos lá. Você casa com a mulher, você vai viver com ela como amigo, por quê? Qual é a passagem bíblica que diz que é pecado marido e mulher terem relação e ter filhos, né? Se fosse assim, nós não teria nascido. Por quê? Porque sendo assim, nossos pais, eles estariam pecado. Adão e Eva não pecou por ter relação, porque antes dele comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, o Senhor já havia ordenado que ele se multiplicasse, né? Então, o pecado não estava aí, o pecado estava nele ter acesso, conhecimento do bem e do mal, né? Mas não existe nenhum pecado entre marido e mulher terem relação e ter filhos, né? Tanto que a Bíblia está cheia de passagens de pessoas que nasceram, né, de promessas, nasceram com promessas, como Moisés, e de pais que tiveram relação, né, tiveram relação entre si. Se fosse pecado, Deus nem teria permitido. Então não existe pecado nenhum. Né? Se existe, pergunte a essas pessoas que são casadas se eles estão pecando, né, se eles pecarem em casar, né, qual foi o objetivo deles quando eles casaram, né? Pergunte a eles. E se eles estão pecando em ter relação, em ter filho, aí você já conclui se Maria e José pecaram, né? Então tá aí, bem facinho de ser provado. Então tá aí, para meditar, para ter entendimento. Que a paz do Senhor esteja com todos, agora e para sempre. Amém.